Bom dia, crianças. Como vão vocês? Tudo bem? Vamos continuar nossa aula nessa manhã. Vamos começar cantando nossa música. Um bom dia para você. A nossa aula já vai começar. Vamos todos escutar o que Deus tem para nos falar. O que Deus tem para nos falar. Vamos orar, vamos agradecer a Deus por mais uma semana. Ó nosso Pai querido, nosso Deus, nós queremos, Senhor, te agradecer por essa semana que o Senhor nos concedeu tão boa, Pai. Primeira semana do mês de setembro, te damos louvores, ó Pai, por mais um mês, o mês da pátria. Te louvamos, ó Deus, pela nossa pátria, Brasil. Que o Senhor abençoe, ó Pai, este dia, que é o dia da pátria, e que o Senhor, ó Pai, nos ajude a sempre pregar a Tua palavra às crianças, que o Senhor Deus nos dê mesmo sabedoria para fazer a Tua obra, Senhor. Abençoe nossa aula, Pai, que hora se inicia. Cuida, Senhor, de cada criança no nosso Brasil. Abençoe, ó Pai, as nossas crianças. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças, e graças a Deus. Hoje, né, 7 de setembro, é o dia da pátria. Que Deus abençoe a nossa pátria, que Deus sempre esteja cuidando, né, do nosso país. Vamos cantar? Vamos cantar o hino de adoração, né, ao Senhor. Fala da bondade de Deus, como Deus é tão bom, como Deus cuida de nós, né, crianças? Então vamos cantar. Deus é tão bom pra mim. Veja como estou contente, minha vida é diferente, é que de novo nasci. Deus me criou pra si, mas eu fui como a ovelhinha que saiu pra andar sozinha. Fui para longe de Deus, mas o pastor veio me buscar, ovelhinha assim perdida, deu por mim a sua vida e me salvou, me salvou. Eu recebi no meu coração a Jesus pastor amado, perdoou-me do pecado e assim de novo nasci. Como é tão bom lembrar da bondade do nosso Deus precioso, nosso Deus maravilhoso, não é, crianças? Vamos cantar mais um, falando do amor de Deus, da bondade de Deus para nós. Vamos cantar Deus é bom. Então, vamos cantar todos juntos. Esse aqui é bem fácil, você já conhece, não é? Então vamos cantar. Deus é bom, Ele cuida de mim, Ele cuida do céu, da terra e mar. Deus é bom, Deus é bom. Ele cuida dos meus pais e dos meus irmãos também. Deus é tão bom pra mim. Como é bom saber que o nosso Deus é tão bom, né, crianças? E hoje vamos cantar nossa música oficial, mas vamos cantar hoje sem o cartaz. Vamos ver se já conseguimos cantar sem o cartaz, né? Ok, fala quando o mal te quer vencer. Lembra nossa música oficial? Quando o mal te quer vencer, firma os olhos em Cristo, Ele quer te defender. Firma os olhos com fé, Cristo pode te livrar, nele deves confiar, é fiel e bom sem par. Firma os olhos com fé. E é isso mesmo, temos que olhar continuamente para Jesus, não tirar os olhos do Senhor.
e continuar sempre firmes, com esta fé verdadeira, crianças, porque a fé é o firme fundamento das coisas que se não veem, não é verdade? Então vamos confiar, vamos ter fé, porque o nosso Deus é bom, Ele é muito bom. E crianças, vamos lembrar o nosso pedacinho que estamos aprendendo? Vamos lembrar o nosso pedacinho que está em Jeremias, não é? Jeremias, capítulo 29 e versículo 11. Eu acho que vocês já aprenderam, não é? Ou nós já sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus. Nós já sabemos que a Bíblia está dividida em duas partes, não é verdade? A primeira parte é o Antigo Testamento, a segunda parte é o Novo Testamento. E hoje nós vamos continuar com o nosso pedacinho que está na primeira parte da Bíblia, no livro do profeta Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Vamos falar? Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. Então, hoje nós vamos aprender mais esse pedacinho aqui. Para vos dar o fim que esperais. É um pouquinho grande esse versículo, mas você pode ir estudando e você pode conseguir. Hoje nós vamos continuar com o mesmo pedacinho, né? É esse mesmo para a nossa próxima lição, tá bom, crianças? Então vamos continuar estudando, aprendendo, decorando e vamos conseguir. Vamos falar mais uma vezinha? Jeremias 29, versículo 11. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Nosso Deus é tão bom. Não é verdade? Jeremias 29, versículo 11. Nosso Deus é precioso. Ele quer ter pensamentos de paz ao seu respeito e ao meu também. Então, vamos fazer mesmo a vontade de Deus, crianças. Vamos fazer aquilo que agrada ao Senhor. E assim Ele estará pensando, né? A respeito de você, a meu respeito também. Pensamentos de paz e não de mal. E no fim, nós vamos ter um fim muito bom, não é? Vamos ter um fim precioso. O fim que esperamos com o Senhor Jesus. Oh, como é bom. Vamos continuar, tá? Com esse versículo para essa semana, tá certo, crianças? Vamos cantar só mais uma musiquinha? Hoje, né? Antes de nossa lição, tá certo? Vamos cantar esse aqui. Meu desejo ser como Cristo, meu desejo ser-lhe fiel, ser como Cristo. Oh, sim, eu quero viver para Cristo, meu Salvador. E como é bom. Esse deve ser o nosso desejo, não é? Viver para Cristo, fazer o que agrada ao Senhor, fazer aquilo que é bom, fazer aquilo que é agradável. Crianças, vamos continuar com a nossa lição hoje. Lembram, crianças, a semana passada, não é? Deixamos Jacó ali pelo caminho na região de Belém, não é? Onde Raquel teve seu segundo filhinho, que se chamou Benjamim, mas ali Raquel também faleceu, não é? Ela morreu de parto. E Jacó continuou, e Lia, não é? Todos seus filhos, eles continuaram, chegaram lá. Agora, finalmente, não é? Eles estavam lá, crianças, na terra de Canaã. Crianças estavam num lugar chamado Hebrom, numa cidadezinha chamada Hebrom. E ali, Jacó, não é? Se estabeleceu com a sua família. O tempo passou. Mas lembram, crianças, que Jacó, sempre com aquele seu filho, não é? Favorito, que era José. E hoje, crianças, na nossa lição de hoje, alguém quer matar um dos filhos de Jacó. Por que será que alguém está querendo matar esse filho de Jacó? Por que tanto ódio? O que será que ele fez? Quem será? Quem será esse? Ou quem serão esses que estão querendo matar o filho de Jacó? Vamos descobrir, crianças. Vocês lembram
como falei semana passada, que Jacó já era mais idoso e ele tinha aquele filho, José, como seu filho favorito. Então, crianças, um certo dia, Jacó, ele mandou fazer uma túnica muito linda, de várias cores. E ele presenteou seu filho José na presença de todos os outros filhos. Ele chamou José e ele falou: olha, José, eu quero te dar esse presente, meu filho querido, para demonstrar o meu amor, porque ele amava muito mesmo José. Não somente porque José era o filho de Raquel, da sua esposa amada, como também era o filho da sua velhice. E assim José, crianças, ele estava tão contente, não é? Sorridente ali, no meio da sua família. Certamente, crianças, José amava a sua família. Sim, ele amava os seus irmãos, ele amava seu pai. Ele sabia, não é? Que sua mãe, ela morrera, mas ele até considerava, não é, a Lia como a sua mãe, a sua segunda mãe. E ali ele ficava todo feliz, porque ele sabia que seu pai tinha um carinho muito especial para ele. Mas, crianças, o Jacó também gostava dos seus outros filhos, não é? Mas, crianças, aqueles outros filhos de Jacó, que eram os irmãos de José, por parte de pai, não é? Ah, crianças, esses 10 não gostavam nem um pouquinho de José. Eles começaram a ficar cheios de inveja e cheios de ciúme, porque eles sentiram que Jacó amava mais a José do que a eles. E nesse dia que Jacó presenteou José com aquela túnica tão linda, aí que o ódio deles aumentaram. Oh, que tristeza! Será que Deus estava contente com aquilo? Claro que não, crianças, porque nós sabemos, o nosso Deus, Ele quer que nós amemos uns aos outros. E Ele quer que na família todos se amem, que tenham um amor mútuo. Como é tão bom quando nós podemos amar os nossos irmãos, como nós podemos amar os nossos pais. E sabe, crianças, mesmo quando você estiver lá na sua família e você sentir que seu pai ou sua mãe está com mais atenção para um dos seus irmãos, não precisa você ficar com ciúme, não precisa ficar com inveja. Por quê? Porque nosso Deus, Ele é soberano. Deus, Ele está no controle de todas as coisas. E tudo que o Senhor faz é perfeitamente bem. Então, nós só precisamos confiar no Senhor. E o Senhor vai nos ajudar sempre na nossa família, com os nossos irmãos. É para nós termos um grande amor, um amor sincero um com o outro lá na família. Isso que Deus quer. E se você ama o Senhor de verdade, lá na sua família, ame seus irmãos. Mesmo quando você sentir que o seu pai ou sua mãe está dando mais atenção ao seu irmão mais velho, não liga para isso não. Ou ao seu irmão caçula, não liga para isso não. Fica pensando, Deus está no controle de tudo. E eu sei que meu pai me ama. Ele pode amar um pouquinho mais aquele, mas ele me ama também. Então vamos amar uns aos outros, porque é isso que Deus quer. Ah, mas aqueles irmãos de José não estavam nem pensando nisso. Eles estavam, crianças, ficando cheios de ódio, porque estavam com inveja, com ciúme do seu irmão menor. Eles já eram maiores, todos adultos, ficavam sempre no campo cuidando das ovelhas, porque eram pastores. E José, que era mais novo, só tinha 17 anos agora, era um adolescente, ele ficava em casa, ajudava o seu pai, ajudava o seu irmãozinho Benjamim, que era menor, e ele estava ali muito feliz. Mas os irmãos não queriam saber nada disso, estavam cheios de inveja. E então, crianças, eles já não estavam gostando de José. E depois disso, depois de alguns dias, a Bíblia nos diz que José, então, chamou seus irmãos e falou assim. Escuta o que ele falou. Ele disse, crianças, que ele teve um sonho. Olha só, crianças. Ele falou aqui, ó. Ele disse, teve José, vendo, pois, seus irmãos, que seu pai amava mais a José do que a todos eles, odiaram, tá vendo? E não podia falar pacificamente com ele. E José teve um sonho e contou aos seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. Crianças, sabe qual foi o sonho que José teve? José sonhou que ele estava no campo,
cuidando lá do trigo com seus irmãos, e eles estavam amarrando os feixes dos trigos, e de repente, aqueles feixes de trigo dos irmãos se curvavam assim diante do feixe de trigo de José. E José contou esse sonho para os seus irmãos. As crianças, quando ele contou esse sonho para os seus irmãos, os irmãos não gostaram nada, ficaram muito bravos, e falaram: ah, José, você está achando que nós vamos nos curvar diante de você, que nós vamos nos humilhar? Mas nunca, José, nunca que vamos fazer isso. Então eles ficaram cheios de ódio, com muita inveja e muito ciúme, e aquela inveja, aquele ciúme já estava virando ódio. E nós sabemos, né, crianças, que o ódio não é uma coisa boa. O ódio não agrada a Deus, o ódio não vem de Deus. E o ódio prejudica a nossa vida, porque o ódio é pecado. Quando a gente fica com ódio no coração, com aquela raiva, a gente não agrada a Deus. Deus fica triste, porque o pecado nos separa de Deus. A Bíblia diz que o pecado não é coisa boa, o pecado nos separa de Deus, o pecado é muito ruim. Então eles estavam assim, com o coração todo sujo, cheios de ódio do seu irmão, e não estavam nada agradando a Deus. Oh, crianças, como é triste, não é? Não devemos nunca deixar o ódio nascer no nosso coração. Quando isso acontece, devemos logo correr para quem pode nos ajudar. E quem é que pode nos ajudar? Sim, é Jesus, aquele que um dia nos amou primeiro e providenciou o meio para tirar o pecado do nosso coração através do seu sangue que ele derramou naquela cruz. Ele pode nos perdoar, ele pode limpar toda a sujeira do nosso coração e ele pode nos dar vitória contra o pecado. Sim, crianças, Jesus pode fazer tudo isso. Por quê? Porque Jesus não ficou morto, embora que ele sofreu e morreu naquela cruz, mas ele ressuscitou. Ele venceu a morte para nos dar vitória. Vitória contra o medo, vitória contra a inveja, vitória contra o pecado. O nosso Senhor Jesus Cristo é maravilhoso e ele pode fazer isso. Ele queria fazer isso na vida dos irmãos de José, mas eles não deixaram. Eles continuaram. Muito ódio eles estavam no coração. E sabe, passaram-se alguns dias e José, outra vez, crianças, ele teve outro sonho. E escuta, diz aqui na Bíblia que depois que os irmãos falaram bastante, né, contra ele por causa do primeiro sonho e odiaram ele com todas as suas forças, ele teve outro sonho e então ele contou esse sonho para seus irmãos. Ele disse: eis que tive ainda outro sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E quando ele contou esse sonho para o pai e seus irmãos, o pai repreendeu José e disse: que sonho é este que tiveste, José? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos inclinar-nos perante ti em terra? Então até Jacó, crianças, não gostou. Até Jacó repreendeu José quando ele falou que teve aquele sonho com 11 estrelas. Eram os 11 irmãos. O sol e a lua eram o pai e a mãe, se inclinando diante dele, se curvando diante dele. Até Jacó não gostou. Os irmãos, então, ficaram com muita raiva. A Bíblia nos conta que os irmãos ficaram com mais ódio, o ódio dobrou. Ficou com mais ódio mesmo. Ficaram com tanto ódio, crianças, que agora eles estavam o quê? Planejando matar, planejando destruir a vida de José. O pai ficou pensando, o Jacó pensou, a Bíblia diz que ele ficou considerando, pensando, refletindo naquele sonho, mas os irmãos de José agora já estavam muito zangados e até planejando a morte dele. Crianças, depois disso, a Bíblia nos conta que eles que eram pastores, sempre iam pastoreando as ovelhas. Aquele dia, eles resolveram, crianças, ir mais longe. Sabe, eles foram mais longe, eles sempre pastoreavam ali pertinho, em Siquém. Mas depois de ouvirem José falar aquele sonho que teve novamente, eles ficaram com mais raiva e assim eles decidiram: vamos hoje para mais longe. Foram para um lugar chamado Dotã.
E lá, crianças, eles, demoraram tanto. Não era costume demorar tanto lá no campo. Jacó ficou preocupado, porque Jacó amava José, sim, mas Jacó também amava os seus outros filhos. Não queria que nada de mal acontecesse. Então ele ficou preocupado e ele chamou José. E ele falou, José, meu filho, seus irmãos estão demorando tanto. Por que será que eles estão demorando? Meu filho, vai lá, vê o que aconteceu com eles e traz notícia para mim dos seus irmãos. José, tão bondosamente, não é? Disse, sim, senhor, meu pai. Ele queria obedecer e ele vestiu a sua túnica tão linda que o pai tinha dado de presente e ele foi à procura dos irmãos. Mas quando ele chegou lá em Siquém, procurou, eles não estavam ali. José ficou preocupado, e agora? Onde meus irmãos foram? Continuou procurando, e ele viu um homem ali, e aquele homem perguntou, o que você está procurando, rapaz? E José falou, procuro meus irmãos, não sei para onde eles foram. E o rapaz falou, aquele homem estranho falou para José, olha, eu os ouvi falando que iam para Dotã. José ficou assim, para Dotã, mas tão longe. Ele podia voltar ali, não é, crianças? E falar para o seu pai, meu pai, eles não estão em Siquém, mas alguém falou que eles foram para Dotã. Mas José não fez isso. Ele queria tanto trazer notícia dos irmãos para o seu pai, que ele resolveu ir para Dotã também. Ele foi andando à procura dos seus irmãos. Crianças, José nem podia imaginar que seus irmãos estavam com tanto ódio. José não podia imaginar que seus irmãos estavam querendo pegá-lo, matá-lo. Ele não podia imaginar. Mas uma coisa, crianças, nós sabemos, não é? José não estava entendendo nada. Mas Deus, ele sempre tem o controle de tudo. E mesmo quando você não entende, Deus está no controle. Não precisamos ficar com medo. Por quê? Porque aconteça o que acontecer, Deus está no controle de tudo. Ele sabe tudo. A gente pode nem entender, mas Deus sabe, porque Ele é soberano. Ele sabe todas as coisas. Então José, inocentemente, caminhou para Dotã, foi caminhando, mas os irmãos estavam ali. Eles estavam ali, crianças, sentados, planejando já o que eles podiam fazer para tirar José do caminho deles, né? Para tirar a vida mesmo de José. E quando eles estavam ali planejando, todos sentados, conversando, de repente um deles avistou José de longe. Avistou e disse, olha lá quem vem lá, é o sonhador Mó, lá vem ele. Agora é a nossa vez. E ali eles se prepararam. Crianças, eles se prepararam. Mas será que eles conseguiram pegar José? E o que eles vão fazer com José, hein? A gente vai saber na próxima semana. Vamos continuar. Mas não esqueça, Deus está no controle de todas as coisas. Ele tem o comando, Ele é soberano. Pode você não entender, mas Deus sabe tudo. E Ele só vai querer o melhor para nós. Ele só quer o melhor para você, Ele só quer o melhor para mim. Então Ele é o nosso Deus soberano que sabe tudo. Vamos confiar nele, vamos esperar nele e Ele sempre vai nos dar vitória. Tá certo, crianças? Vamos terminar nossa aula hoje, vamos orar e vamos cantar Deus tem o controle de tudo, tá certo? Vamos orar. Nosso Pai querido, nós queremos agradecer, porque sabemos que o Senhor é soberano, o Senhor sabe todas as coisas, é o Senhor, Pai, que comanda, é o Senhor que faz tudo o que Ele apraz. Então, Pai, nós só queremos lhe dar graças, louvores, porque o Senhor é bom, e sempre o Senhor tem o controle de tudo. Pai, nos dê uma boa semana, fica com nossas crianças e, Pai, nos ajude a te servir melhor. Isso que nós te pedimos, Pai, com gratidão, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém, crianças? E tem uma musiquinha que diz assim,
Deus está no controle, a cuidar de ti, a cuidar de mim. Deus está no controle de todas as coisas, sim. Isso mesmo, Deus está no controle e Ele vai cuidar de você, Ele vai cuidar de mim. Tá certo, crianças? Boa semana para vocês e a gente se vê na semana que vem, tá bom? Deus abençoe você. Beijo no coração. Vamos terminar? Até logo pra você. A nossa aula já vai terminar. Vamos todos praticar o que ouvimos Deus aqui falar. O que ouvimos Deus aqui falar. Tchau, criança. Deus abençoe.